Há momentos em que uma única notícia faz investidores mudarem seus planos, engenheiros acelerarem projetos e fabricantes começarem a olhar para um concorrente com muito mais atenção. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Tesla revelou novos avanços tecnológicos que rapidamente dominaram as manchetes. Muitos disseram que essa inovação poderia mudar novamente o mercado dos veículos elétricos. Mas será que ela é realmente tão revolucionária quanto parece? A resposta pode surpreender você. Sempre que a Tesla anuncia uma nova tecnologia, o mercado inteiro para observar. Não importa se o assunto envolve baterias, inteligência artificial, software ou fabricação. A empresa já mostrou várias vezes que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. Foi assim com as atualizações remotas, com a produção em larga escala, com a integração entre software e hardware. E agora, uma nova onda de especulações voltou a colocar a Tesla no centro das atenções. Nos últimos meses, diversas apresentações, entrevistas e relatórios revelaram que a empresa continua trabalhando para tornar seus veículos mais eficientes, mais inteligentes e mais baratos de produzir. Embora muitas manchetes resumam tudo isso como uma nova tecnologia insana, a realidade é um pouco diferente. Até o momento, a Tesla não apresentou uma única invenção que, sozinha, mude toda a indústria. O que ela vem fazendo é combinar avanços em diferentes áreas ao mesmo tempo. Motores mais eficientes, baterias em constante evolução, software cada vez mais inteligente, inteligência artificial, processos de fabricação mais rápidos. Quando todas essas melhorias trabalham juntas, o resultado pode ser muito maior do que qualquer componente isolado. E talvez seja justamente esse o segredo da empresa. Enquanto alguns concorrentes tentam desenvolver apenas uma grande inovação, a Tesla busca melhorar praticamente todos os aspectos do veículo ao mesmo tempo. Pode parecer uma estratégia simples, mas ela tem funcionado. É exatamente por isso que empresas como BYD, Toyota e outras gigantes acompanham de perto cada novo passo da Tesla. Porque ninguém quer ser pego de surpresa na indústria que mais cresce no mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas uma tecnologia para transformar os carros elétricos, qual seria? Baterias melhores, inteligência artificial, carregamento ultra-rápido ou outra inovação? Escreva sua resposta nos comentários. Mas existe um detalhe que poucas pessoas perceberam. A tecnologia que está chamando tanta atenção pode não ser a mais importante. Na verdade, o verdadeiro impacto pode estar escondido em uma estratégia que quase ninguém comenta. E é justamente isso que vamos descobrir a seguir. Quando as manchetes falam sobre uma nova tecnologia da Tesla, muita gente imagina imediatamente uma bateria milagrosa ou um motor completamente diferente de tudo o que já existe. Mas a verdade é que a maior vantagem da Tesla raramente vem de uma única invenção. Ela nasce da combinação de várias tecnologias trabalhando juntas. É exatamente isso que torna a empresa tão difícil de acompanhar. Nos últimos anos, a Tesla concentrou seus esforços em áreas que muitas pessoas nem percebem quando olham para um carro. Uma delas é o software. Enquanto um veículo tradicional depende principalmente de peças mecânicas, um Tesla funciona quase como um computador sobre rodas. Milhões de linhas de código trabalham continuamente para controlar aceleração, frenagem, consumo de energia, temperatura da bateria e até a forma como cada componente responde às condições da estrada. O objetivo é simples: fazer o carro gastar menos energia sem que o motorista perceba. Mas o software é apenas uma parte da história. Outro foco importante é a evolução das baterias. A Tesla continua investindo no desenvolvimento de células mais eficientes, incluindo as conhecidas 4680, que prometem melhorar a autonomia, reduzir custos e simplificar a fabricação. Embora essa tecnologia ainda esteja evoluindo, ela representa uma direção clara: produzir veículos mais baratos sem abrir mão do desempenho.
Ao mesmo tempo, a empresa continua aperfeiçoando seus motores elétricos. Eles se tornam mais leves, mais eficientes e desperdiçam menos energia em forma de calor. Pode parecer uma melhoria pequena, mas imagine duas pessoas correndo a mesma distância. Uma delas desperdiça energia em cada passo. A outra utiliza cada movimento da forma mais eficiente possível. Mesmo começando juntas, a segunda pessoa chegará mais longe. É exatamente essa lógica que a Tesla tenta aplicar aos seus veículos. Só que existe um detalhe ainda mais interessante: a fabricação. Nos últimos anos, a empresa investiu pesadamente em processos que reduzem o número de peças necessárias para construir um carro. Grandes componentes estruturais podem ser produzidos de uma só vez, diminuindo o tempo de montagem, peso e custos de produção. Quando essas mudanças se unem, software, baterias, motores e fabricação, surge uma vantagem que nem sempre aparece nas especificações técnicas, mas que pode fazer enorme diferença no preço final e na competitividade. É por isso que tantas pessoas acreditam que o verdadeiro diferencial da Tesla não é uma tecnologia isolada. É a forma como todas elas trabalham juntas. Mas isso levanta uma nova pergunta: se essa estratégia realmente continuar funcionando, como empresas como BYD e Toyota pretendem responder? A resposta pode definir quem liderará a próxima década da indústria automotiva. Durante muito tempo, a Tesla parecia correr praticamente sozinha. Ela popularizou os veículos elétricos modernos, mostrou que software podia ser tão importante quanto o motor e convenceu milhões de pessoas de que um carro elétrico poderia ser rápido, prático e desejado. Mas esse cenário mudou. Hoje, a Tesla continua sendo uma das empresas mais inovadoras do setor, porém enfrenta concorrentes muito mais preparados do que há apenas alguns anos. Entre eles, dois nomes se destacam: BYD e Toyota. Embora as duas empresas tenham estratégias completamente diferentes, ambas sabem que ignorar qualquer avanço da Tesla pode custar muito caro. A BYD, por exemplo, escolheu um caminho baseado em produção em larga escala. A empresa fabrica suas próprias baterias, produz diversos componentes internamente e consegue lançar modelos em diferentes faixas de preço com grande velocidade. Essa integração ajuda a reduzir custos e permite competir em mercados onde o preço faz toda a diferença. Já a Toyota seguiu uma estratégia diferente. Durante muitos anos, a empresa concentrou seus investimentos em veículos híbridos, acreditando que essa seria a melhor transição para um futuro mais sustentável. Ao mesmo tempo, continuou pesquisando baterias mais avançadas, incluindo as promissoras baterias de estado sólido, que muitos especialistas consideram uma das tecnologias mais importantes para a próxima geração de veículos elétricos. Enquanto isso, a Tesla manteve seu foco na evolução contínua. Em vez de esperar por uma única grande descoberta, a empresa melhora seus veículos todos os anos. O software recebe novas funções. Os motores ficam mais eficientes. Os processos de fabricação são simplificados. E as baterias continuam evoluindo. Essa estratégia cria um efeito interessante. Cada melhoria parece pequena quando analisada separadamente. Mas, quando todas trabalham juntas, o resultado pode representar uma vantagem competitiva difícil de alcançar. É justamente isso que preocupa os concorrentes. Porque acompanhar uma inovação específica já é um desafio. Acompanhar dezenas de pequenas melhorias acontecendo ao mesmo tempo é muito mais complicado. Mesmo assim, seria um erro acreditar que Tesla já venceu essa corrida. A BYD continua expandindo sua presença global. A Toyota possui décadas de experiência em produção e uma reputação construída ao longo de gerações. Outras montadoras também investem bilhões de dólares todos os anos em novas plataformas elétricas, inteligência artificial e tecnologias de bateria. Em outras palavras, a disputa está apenas começando.
E se você gosta de acompanhar essas grandes batalhas tecnológicas antes que elas mudem o mercado, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Toda semana exploramos as inovações mais importantes da indústria e mostramos o que realmente pode transformar o futuro dos veículos elétricos. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se todas essas empresas estão inovando tão rapidamente, será que alguma delas conseguirá abrir uma vantagem definitiva? Ou o futuro dos carros elétricos será decidido por um detalhe que quase ninguém está observando? Quando uma empresa apresenta uma nova tecnologia, a primeira pergunta normalmente é simples: ela realmente muda alguma coisa? No caso da Tesla, essa pergunta vai muito além de um novo componente ou de uma atualização de software. O verdadeiro impacto aparece quando várias pequenas melhorias começam a trabalhar juntas. Imagine dois fabricantes. Os dois produzem carros elétricos de boa qualidade. Os dois oferecem autonomia parecida. Os dois têm tecnologias modernas. Mas um deles consegue fabricar cada veículo alguns milhares de dólares mais barato. Quem terá mais chances de conquistar o mercado? A resposta parece óbvia. É exatamente por isso que a Tesla dedica tanta atenção à eficiência. Não basta criar um carro impressionante. É preciso produzi-lo de forma rápida, com menos peças, menos desperdício e menor custo. Foi essa filosofia que levou a empresa a investir em grandes peças estruturais fundidas, linhas de montagem mais automatizadas e processos que reduzem o tempo de fabricação. Enquanto isso, o software continua evoluindo. Atualizações remotas adicionam melhorias sem que o proprietário precise trocar de veículo. Sistemas inteligentes monitoram a bateria em tempo real. Algoritmos ajudam a distribuir energia de forma mais eficiente. Cada detalhe pode representar alguns quilômetros extras de autonomia ou uma pequena economia de energia. Separadamente, essas mudanças parecem discretas. Juntas, elas criam uma vantagem competitiva importante. Mas existe outro fator que pode ser ainda mais decisivo: a inteligência artificial. Hoje, ela já participa do desenvolvimento de veículos, da análise de dados das fábricas, da otimização das linhas de produção e dos sistemas de assistência ao motorista. Quanto mais inteligente o software, maior pode ser a eficiência de todo o ecossistema. É por isso que muitos analistas afirmam que a próxima grande disputa da indústria automotiva não será apenas entre motores ou baterias. Será entre plataformas tecnológicas completas. Mesmo assim, ainda existem obstáculos. O custo das matérias-primas continua variando. A infraestrutura de carregamento ainda cresce em ritmos diferentes ao redor do mundo. E novas regulamentações podem alterar completamente o mercado em poucos anos. Ou seja, nenhuma empresa pode assumir que já venceu essa corrida. Agora pense por um momento. Se os carros elétricos continuarem ficando mais baratos, mais inteligentes e mais eficientes ano após ano, você acredita que chegará um momento em que eles substituirão completamente os veículos a combustão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Será interessante comparar as previsões da comunidade. Mas talvez a maior mudança ainda nem tenha acontecido. Enquanto o público presta atenção aos lançamentos de novos carros, uma batalha silenciosa acontece nos bastidores. Uma batalha por inteligência artificial, baterias, fábricas e tecnologia. E ela pode decidir quem dominará toda a próxima geração da mobilidade. Se você observar apenas os lançamentos de novos carros, pode pensar que a disputa entre Tesla, BYD e Toyota acontece apenas nas concessionárias. Mas a verdadeira batalha começou muito antes de qualquer veículo chegar às ruas. Ela acontece dentro dos laboratórios, nas fábricas, nos centros de pesquisa e até nas minas que fornecem os materiais usados para fabricar baterias. Hoje, cada grande montadora entende que o futuro não será decidido apenas por quem construir o carro mais rápido ou mais bonito. A empresa que liderar a próxima década será aquela capaz de reunir 5 elementos ao mesmo tempo:
tecnologia, produção, software, inteligência artificial e custos competitivos. É exatamente por isso que Tesla, BYD e Toyota seguem caminhos diferentes. A Tesla aposta na integração total. Ela desenvolve software próprio, melhora continuamente seus motores, investe em baterias mais eficientes e transforma suas fábricas em ambientes altamente automatizados. O objetivo é fazer com que todas as partes do veículo funcionem como um único sistema. A BYD escolheu outra estratégia. Controlando boa parte da sua cadeia de produção, a empresa consegue fabricar baterias, componentes e veículos em grande escala. Essa integração ajuda a reduzir custos e permite responder rapidamente ao aumento da demanda mundial. Já a Toyota continua apostando em sua enorme experiência industrial enquanto acelera pesquisas em novas gerações de baterias e tecnologias de eletrificação. A empresa sabe que uma única inovação pode mudar completamente o equilíbrio do mercado. Mas existe um fator que une todas elas. Nenhuma pode parar de inovar. Na indústria automotiva atual, ficar 1 ou 2 anos sem grandes avanços pode significar perder espaço para concorrentes que evoluem continuamente. A história da tecnologia mostra isso repetidas vezes. Empresas que pareciam invencíveis acabaram sendo ultrapassadas porque acreditaram que sua liderança era permanente. É por isso que a corrida dos veículos elétricos está ficando mais intensa a cada ano. Não existe linha de chegada. Existe apenas evolução constante. Agora pense na sua própria rotina. A tecnologia muda cada vez mais rápido. Celulares, computadores e inteligência artificial evoluem todos os anos. Com os carros acontece exatamente a mesma coisa. Talvez o veículo que você dirigir daqui a 10 anos seja muito diferente de tudo o que conhecemos hoje. E talvez essa seja a parte mais emocionante dessa história. Ainda estamos assistindo apenas aos primeiros capítulos. Mas resta uma última pergunta. Depois de tantos investimentos e tantas novas tecnologias, quem realmente tem mais chances de liderar o futuro dos veículos elétricos? A resposta não é tão simples quanto parece. Se existe uma conclusão que essa história deixa clara, é que a corrida dos veículos elétricos entrou em uma fase completamente diferente. Há alguns anos, muitas empresas ainda discutiam se os carros elétricos dominariam o mercado. Hoje, a pergunta mudou. A questão já não é se isso vai acontecer. A verdadeira pergunta é quem vai liderar essa transformação. Tesla, BYD, Toyota e várias outras fabricantes entenderam que o futuro será decidido por muito mais do que potência ou design. A próxima geração de líderes precisará dominar software, inteligência artificial, baterias, processos de fabricação e uma cadeia de produção extremamente eficiente. É exatamente por isso que cada anúncio da Tesla chama tanta atenção. Nem sempre a empresa apresenta uma tecnologia completamente inédita, mas ela costuma mostrar uma nova forma de combinar tecnologias existentes para produzir veículos mais inteligentes, mais eficientes e mais baratos. E, quando isso acontece, toda a indústria observa, porque ninguém quer ficar para trás. Ao mesmo tempo, seria um erro imaginar que apenas uma empresa decidirá o futuro da mobilidade elétrica. A BYD continua expandindo sua presença global em ritmo acelerado. A Toyota investe em novas gerações de bateria e mantém uma das maiores estruturas industriais do planeta. Outras montadoras tradicionais também aumentam seus investimentos ano após ano. Isso significa que a competição provavelmente ficará ainda mais intensa. E essa pode ser a melhor notícia para os consumidores. Mais concorrência normalmente significa mais inovação, mais autonomia, carregamentos mais rápidos, veículos mais acessíveis. E tecnologias que hoje parecem distantes podem se tornar comuns muito antes do que imaginamos. Mas existe uma última lição que vale lembrar. As manchetes costumam destacar uma única inovação como se ela fosse mudar tudo da noite para o dia. Na prática,
As maiores revoluções quase sempre acontecem de forma gradual. Uma melhoria no software, outra na bateria, uma nova técnica de fabricação, um motor mais eficiente. Quando todas essas pequenas evoluções se unem, o resultado pode transformar uma indústria inteira. Talvez seja exatamente isso que estejamos vendo acontecer agora. Não uma única invenção milagrosa, mas uma sequência de avanços que, juntos, podem redefinir a próxima geração dos veículos elétricos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Tesla continuará liderando essa corrida tecnológica ou acha que BYD, Toyota ou outra empresa poderá surpreender o mercado nos próximos anos? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua aposta. E se você gostou deste vídeo, continue acompanhando o canal. Porque, no próximo episódio, vamos explorar uma tecnologia que pode mudar ainda mais o futuro da mobilidade: as baterias de estado sólido. Elas prometem recargas muito mais rápidas, maior autonomia e custos menores, podendo transformar novamente toda a indústria automotiva. Quando essa revolução finalmente chegar às ruas, muitos vão pensar que ela surgiu de repente. Mas você saberá que ela começou muito antes, nos bastidores da maior corrida tecnológica da história dos veículos elétricos.